Bem-vindos ao Debate. Hoje, nosso espaço para uma análise plural e troca de perspectivas intelectuais se volta para um material fascinante. É o tipo de documento que, para muita gente parece só um registro burocrático bem árido, mas que, na verdade, é uma radiografia, né? Exato. Uma radiografia em altíssima resolução de como a nossa economia funciona por dentro. Nós vamos destrinchar as deliberações da 234ª reunião ordinária do Comitê Executivo de Gestão, o GSEX. A ata saiu agora há pouco, em 12 de fevereiro de 2026. E o que salta aos olhos quando você lê as centenas de páginas dessa ata é a quantidade inacreditável de detalhes e de intervenções também. É justamente daí que nasce a nossa pergunta central de hoje. Nós queremos entender o seguinte: essa teia super intrincada de alterações tarifárias, de cotas de desabastecimento, medidas antidumping que o GSEX gerencia, isso representa uma gestão estratégica e cirúrgica que é essencial para defender a nossa indústria nacional? Ou, por outro lado, será que isso evidencia um sistema de microgerenciamento reativo que acaba distorcendo o livre mercado e criando uma dependência gigantesca da burocracia estatal? Bom, eu defendo a primeira visão. Para mim, as decisões do GSEX mostram uma política comercial muito sofisticada. É um Estado usando instrumentos precisos para proteger setores vitais e garantir o abastecimento sem sacrificar quem produz aqui dentro. E eu já venho de uma direção diferente. Eu defendo que esse excesso de intervenções pontuais que a gente vê na ata, que, no fundo, é o governo escolhendo vencedores e perdedores por meio de centenas de exceções tarifárias, revela uma disfunção estrutural. É um sistema que encarece a cadeia produtiva inteira e, muitas vezes, mascara ineficiências usando o pretexto do interesse público. Certo. Para a gente começar a desdobrar isso, eu acho fundamental colocar o cenário internacional na mesa. Nós não operamos num laboratório teórico de livre comércio onde todo mundo joga limpo. A realidade é um mercado global agressivo e muitas vezes predatório. O documento dessa reunião mostra um Estado que precisa de ferramentas de defesa comercial pesadas. Você diz pesadas em que sentido especificamente? No sentido de antidumping, principalmente. A ata traz a aprovação de direitos antidumping definitivos, valendo por até 5 anos contra importações chinesas. Estamos falando de laminados planos a frio, laminados revestidos e até agulhas hipodérmicas. Isso não é um protecionismo cego, é uma resposta técnica, baseada em dados reais contra um dumping comprovado que destruiria as nossas fábricas. E do outro lado da moeda, o comitê também reduz tarifas quando o país precisa. Através daquelas listas de exceção. Reduções para 0% em produtos de ponta. A Cadoma Soluções, por exemplo, conseguiu zerar a alíquota que era de 18% para arranjos de bateria de lítio-íon. É tecnologia pura. E na área da saúde, a Adium conseguiu zerar a tarifa de 7,2% para um medicamento importantíssimo que contém palmitapto de paliperidona. Ou seja, a tarifa é ajustada cirurgicamente para fomentar a inovação e proteger a saúde pública. Olha, eu concordo plenamente que zerar a tarifa para um medicamento é ótimo. Mas o problema com essa narrativa de precisão cirúrgica é o custo invisível disso. Porque para conseguir essa cirurgia, a empresa precisa navegar por um verdadeiro labirinto kafkiano de notas técnicas, entrar no sistema SEI do governo, protocolar dezenas de documentos e esperar meses. A empresa tem que ser especialista em burocracia, não só no seu próprio produto. Mas a avaliação rigorosa é necessária para não abrir as portas indiscriminadamente, não acha? Sim, mas a complexidade beira a arbitrariedade. Se a gente olhar de perto as discrepâncias na ata, essa ideia de uma estratégia macroeconômica brilhante começa a ruir. Deixa eu te dar um contraste que está lá no documento. A Duracell pediu a redução tarifária alegando desabastecimento para 387 milhões de pilhas alcalinas AA e AA. O comitê negou sumariamente, manteve a tarifa em 14,4%. A malteria Soufflet pediu para zerar a tarifa de 400 mil toneladas de malte não torrado. Também tomou um não. O que demonstra que o comitê sabe dizer não quando a produção nacional ou os estoques dão conta do recado. Mas aí é que está o ponto. Na mesmíssima reunião,
Eles concedem tarifa zero para 16 preparações hiperespecíficas de ração animal do Sindirações. Estamos falando de aditivos com lasalocida e maduramicina. E mais, zeram a tarifa para 110 toneladas de preservativos masculinos da Blowtex. A minha perspectiva como economista e leitora atenta desse material é que esse nível de granularidade não é estratégia. Se a gente precisa de um comitê de ministros em Brasília para decidir a tarifa exata da ração do frango e do preservativo, isso é sintoma de uma tarifa externa comum que é disfuncional por natureza. A regra geral é tão irreal que o sistema de exceções vira o gargalo principal da economia. Entendo por que você pensa assim, mas deixe-me oferecer uma perspectiva diferente. Você está focando em bens de consumo e produtos muito específicos, mas a espinha dorsal dessas deliberações é a defesa da base produtiva. E é aí que entra a lista de elevações tarifárias temporárias por desequilíbrios comerciais conjunturais, a famosa lista DCC. Que é basicamente o governo aumentando o imposto de importação para proteger alguém aqui dentro. Exato, mas como uma medida de resgate. Pense na DCC como um muro temporário que o governo levanta ao redor de um setor para dar fôlego contra uma enxurrada de produtos estrangeiros muito baratos. O documento traz casos claríssimos disso. A empresa Brasil GR, que atua no setor de fibra de vidro, conseguiu renovar a tarifa de importação em 20% para fios e mechas cortados. Outro exemplo é o pleito da Cicetel, que conseguiu aumentar a tarifa da cordoalha de proteção de 12,6% para 25%. Cordoalha de proteção, aqueles cabos de aço usados na construção civil, certo? Perfeitamente. Se o governo não aprova esse aumento temporário de 12 meses, a nossa indústria de base, quem fabrica o aço, quem faz a fibra de vidro, é rapidamente engolida pelos excedentes da Ásia. O GSEX atua como um dique, e se você perde a indústria primária, o país sofre uma desindustrialização irreversível. Desculpe, mas eu não compro essa ideia. Deixe-me dizer o porquê. Eu entendo a lógica do dique que você mencionou, mas quando você constrói um dique, a água tem que escoar para algum lugar. E na economia, essa água é o custo. Focar só em proteger a base ignora o efeito dominó. Como assim? Pode elaborar? Claro! Você acabou de citar a cordoalha de aço que pulou para 25% de imposto. Quem paga essa conta? A construção civil. O custo de construir uma ponte, um galpão, um prédio residencial acaba de ficar mais caro no Brasil. Você protege o produtor do aço, mas pune todo o resto da cadeia produtiva e, no fim da linha, o cidadão que vai comprar o apartamento. E a ironia da ata é fantástica. A mesma Cicetel que conseguiu os 25% para a cordoalha tomou um não na tentativa de aumentar a tarifa de fios de aço revestidos de bronze. Eles queriam pular de 12,6% para absurdos 35%. O que, mais uma vez, prova que o GSEX calibra as decisões. Eles não dão um cheque em branco para a indústria. Eles analisam caso a caso. Sim, mas o estrago colateral em quem não tem o lobby forte é real. O exemplo mais doloroso dessa deliberação toda é o das cadeiras de rodas motorizadas. O pleito da Freedom Veículos Elétricos. Eles queriam aumentar a tarifa de 0% para 16%. O comitê migrou o pedido para essa lista de desequilíbrio conjuntural e cravou um aumento para 12,6% por 12 meses. Vamos pensar no impacto disso? Nós estamos encarecendo a importação de cadeiras de rodas motorizadas, que é um equipamento de autonomia fundamental para pessoas com deficiência. Fazer isso sob a bandeira do desequilíbrio comercial conjuntural realmente serve ao interesse público final? O custo de proteger o fabricante nacional está sendo repassado para o elo mais vulnerável da sociedade? Essa preocupação com o consumidor final, especialmente no caso das cadeiras de rodas, é central. Não dá para ignorar o peso social disso, eu concordo. Mas é exatamente pela gravidade dessas decisões que precisamos olhar para o órgão técnico que ampara o GSEX, o Comitê de Alterações Tarifárias, o CAT. O que o texto nos revela é que eles têm uma capacidade analítica brutal. Eles não simplesmente carimbam os pedidos das empresas. Você diz que eles limitam a ganância dos pedidos? Precisamente.
Veja o caso da BIARB, Associação Brasileira da Indústria de Artefatos de Borracha. Eles protocolaram um pedido de desabastecimento querendo importar 6.000 toneladas de borracha de eclorohidrina, a borracha Eco. O CAT olhou para aquilo, analisou o mercado nacional de borracha, negou o argumento de desabastecimento puro e migrou para a Elatec, dando uma cota técnica de apenas 100 toneladas. Uma diferença de quase 6.000 toneladas. Sim, e isso é excelente. Essa precisão formidável é o que impede que empresas usem o governo para formar estoques predatórios ou especulativos. O comitê olhou e disse que o mercado só precisa de 100 toneladas para equilibrar os preços, não de 6.000. Fica muito claro que a análise quantitativa é quem guia a caneta, não o lobby puro e simples. Eu vejo isso de uma maneira diferente. O fato de termos servidores sentados em Brasília decidindo se o Brasil precisa de 100 ou de 6.000 toneladas de um tipo específico de borracha ilustra perfeitamente o nível de presunção do planejamento central. É um microgerenciamento irreal e fica ainda mais surreal quando olhamos para a parte dos eletrodomésticos na ata. Ah, você se refere aos liquidificadores. Exatamente. O documento registra os pleitos da MKBR e da SEB do Brasil para importar motores elétricos do tipo universal. Sabe qual foi a cota aprovada pelo Estado após toda essa avaliação técnica rigorosa? Exatos 11,5 milhões de unidades. E qual o problema disso? Eles usam o histórico de importação da série temporal para calcular essas cotas. O problema é o conceito. Um comitê estatal decidindo na casa dos milhões o número exato de motores de liquidificador que o mercado tem permissão para importar sem tarifa durante um ano inteiro. Isso é a definição de uma economia engessada. O mercado de oferta e demanda moderno não opera nessa velocidade. O tempo que você perde redigindo a nota técnica, provando por A mais B que você precisa daquele motor, isso premia o departamento jurídico da empresa. Premia quem tem consultor especializado. O talento corporativo está sendo gasto tentando navegar o Estado, em vez de inovar no chão de fábrica. Mas você precisa reconhecer que essa navegação estruturada atende a demandas pontuais que uma tarifa linear de 15% para tudo jamais conseguiria resolver. O Estado precisa corrigir essas distorções tarifárias em tempo real. Se o motor não é feito aqui, você tira a tarifa. Se passa a ser feito, você recoloca. É dinâmico. Se o Estado precisa corrigir tantas distorções em tempo real, então a gente chega no que eu acho que é o ápice desse documento, o paradoxo da modernização. A seção dos ex-tarifários, suponho. Isso mesmo, os ex-tarifários de bens de capital e bens de informática. Aquelas máquinas pesadas e tecnologias de comunicação essenciais. O documento aprova 421 ex-tarifários com redução a zero do imposto. E não para por aí. No regime de autopeças não produzidas, o AC14, temos a inclusão de 638 novos itens no anexo 1 e mais 146 no anexo 2. São 784 autopeças incluídas de uma só vez. Vamos somar isso? Se o Parque Industrial Brasileiro precisa de mais de 1.200 exceções aprovadas em uma única reunião ordinária apenas para conseguir importar o maquinário e as peças que vão fazer a fábrica funcionar, a tarifa não é a proteção. A tarifa é a barreira ao desenvolvimento. Esse é um ponto interessante, embora eu o formulasse de outra maneira. O volume assustador de aprovações de ex-tarifários não significa que a regra está errada. Significa que o motor do desenvolvimento está rodando. Como assim? Como 1.200 exceções podem ser um sinal de que o sistema funciona? Porque a política industrial está sendo aplicada na veia. Ao aprovar esses ex-tarifários por 2 anos, zerando o imposto de máquinas e peças que não têm produção nacional equivalente, o GECSEC está fazendo uma coisa muito clara. Ele está subsidiando a modernização do parque fabril. Ele reduz o CAPEX, o custo de investimento inicial daquela indústria que quer se automatizar. Mas por que cobrar tarifa em primeiro lugar se nós nem fabricamos a máquina? Porque, em alguns raros casos, nós fabricamos. E a análise detalhada garante que a isenção só aconteça onde realmente não há um concorrente nacional.
Se a gente simplesmente passasse a régua e derrubasse as tarifas de importação de todos os bens de capital a zero, no dia seguinte a pouca indústria de alta tecnologia nacional que sobrevive fecharia as portas. O ex-tarifário é um compromisso muito inteligente entre precisar modernizar a fábrica e preservar a pouca soberania produtiva que temos na área de tecnologia. Só que o custo de transação desse compromisso inteligente é brutal. Você diz que não penaliza a indústria, mas pensa na pequena ou média empresa. O cara que tem uma pequena metalúrgica no interior de São Paulo. Ele não tem capital para pagar um despachante aduaneiro ou um consultor de comércio exterior para montar um dossiê, levar para o ministério e esperar a reunião do GSEX. O que ele faz? Ele opera com o torno mecânico obsoleto dele ou paga tarifa cheia. Esse sistema todo cria uma vantagem competitiva artificial enorme para as gigantes corporações. O sistema de pleitos é público e padronizado, mas eu entendo perfeitamente que a curva de aprendizado burocrática seja íngreme para o pequeno empresário. E não é só a economia nacional que sofre. O próprio Mercosul inteiro está preso nessa teia. A ATA tem uma seção só para os pleitos dos países vizinhos. Tem o Paraguai pedindo uma cota para 800 unidades de um medicamento para deficiência de leptina. A Argentina precisando de uma cota de 240 mil toneladas de carbonato de sódio. O Uruguai pedindo cota para um preparo laxante. Sabe, o bloco inteiro está amarrado. As tarifas são tão desconectadas da realidade de cada país que eles precisam sentar num comitê conjunto para aprovar laxante e medicamento para leptina, senão o comércio básico entre as fronteiras para. Mas é exatamente por ser um bloco econômico que essa coordenação é inegociável. Você pode olhar para isso e ver só burocracia, mas eu olho para isso e vejo gestão de crise estrutural. E, chegando à nossa conclusão sobre essa leitura profunda da ATA, eu mantenho a minha posição. O documento revela um estado vigilante, nós vivemos um cenário geopolítico super turbulento, com excesso de capacidade de produção na Ásia, desvios de comércio absurdos, as medidas antidumping, a calibragem milimétrica nas cotas de borracha ou plásticos e os próprios ex-tarifários para bens de capital e saúde mostram um esforço hercúleo para brindar o mercado interno. Abrir mão dessa sintonia fina seria abandonar a indústria brasileira à própria sorte, o que nos levaria a uma desindustrialização fulminante. E do meu lado, fazer o balanço de toda essa ata só reforça a visão de que o excesso de intervenção acaba sufocando a economia a longo prazo. A gente discutiu minúcias impressionantes aqui hoje, cotas exatas de 11,5 milhões de motores de liquidificador, a negação de pilhas alcalinas, o imposto da ração do frango e, o mais triste, o aumento do custo para cadeiras de rodas elétricas. Tudo isso expõe uma política tarifária altamente fragmentada e reativa. Ao invés de diretrizes universais que dariam previsibilidade para o empresário investir com segurança, nós criamos um custo Brasil em formato de ata. A competitividade sofre muito quando o empreendedor precisa prestar mais atenção no diário oficial do que na melhoria do produto que ele vende. Apesar das nossas discordâncias sobre o papel dessa intervenção, se é um escudo de proteção ou uma âncora que nos prende, há um ponto de convergência que a leitura inteira desse documento nos obriga a reconhecer. A quantidade de pleitos deferidos, os indeferidos, as migrações entre LETEC e desabastecimento, tudo isso prova uma coisa só: que a estrutura atual da tarifa externa comum do Mercosul não se sustenta no mundo real sem um suporte de vida constante. Exatamente. Sem esse intervencionismo corretivo diário, a estrutura colapsaria. E é por isso que examinar esses materiais, por mais técnicos e áridos que pareçam, é de uma importância enorme. Sem dúvida nenhuma. Ficar apenas nas manchetes de jornal não mostra como o jogo realmente é jogado nos bastidores da nossa economia. A riqueza de detalhes que conseguimos explorar hoje mostra que o impacto real das políticas públicas está escondido nessas planilhas e nessas deliberações oficiais. Nós convidamos você, que nos acompanha, a ir direto à fonte. Dê uma olhada na ata da 234ª reunião do GSEX. Existem inúmeras nuances que não tivemos tempo de cobrir, mas que afetam diretamente o preço do que a gente consome e o futuro da nossa indústria. É fundamental que cada um faça a sua leitura crítica para formar suas próprias conclusões. Muito obrigado por acompanhar mais essa nossa reflexão de hoje e até a próxima.